Paz do Senhor. Boa noite. Vocês estão bem? Vou copiar o meu pastor. Você já está diferente de como entrou aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de estar aqui nesta quarta-feira ministrando a palavra de Deus. Queria agradecer pela vida do meu pastor, por esta oportunidade, esta confiança. Eu sei o quão é importante, estar neste lugar, neste púlpito. As palavras têm sido ministradas aqui, então é uma grande responsabilidade e eu agradeço imensamente. Obrigado, pastor. E eu quero agradecer a você pela sua presença, por ter estado aqui nesta manhã, nesta noite. Acredito que este dia vai ser um dia de bênção, de edificação, transformação, no nome do Senhor Jesus. Durante esses dias eu tenho refletido muito com relação aos tempos em que nós nos encontramos. E para quem esteve nos 4 últimos cultos, o nosso pastor tem falado muito sobre as estações. As estações, elas determinam os nossos hábitos alimentares, a forma como nos vestimos. Então, quando você está numa estação diferente, você precisa se adequar, contextualizar-se naquela estação. No inverno, dificilmente você vê alguém com terno, exceto eu. Então, dependendo do tempo em que tu te encontras, tu te vestes diferente e te alimentas diferente. Não é comum no inverno as pessoas ficarem a tomar, como é que chama aquilo? Ice cream, sorvete, porque o tempo não permite, evitando vários tipos de situações, gripe e tudo mais. Então, as estações, elas determinam a forma como nos vestimos, os nossos hábitos alimentares e toda a nossa movimentação. Quando você compreende a estação em que você está a viver, você se comporta de uma certa forma, você procede diferente. E eu perguntei a mim mesmo, será que eu estou com as vestes adequadas ao tempo em que estou a viver? E quando falo de vestes, não estou a falar simplesmente de vestes físicas, estou a falar também das vestes espirituais, da estação espiritual. Você consegue compreender em que estação espiritual você se encontra, para que então, por intermédio disso, você se porte diferente. Talvez existem algumas coisas que você começará a fazer e outras que você deixará de fazer. Isso só é possível quando você consegue discernir em que estação você está a viver. No livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo diz assim, tomai as armaduras de Deus, ou seja, as armaduras, elas têm funções diferentes. Você tem a espada para você lutar, para que você ataque, mas você tem o capacete para que você se cubra, se proteja. Então você não poderá usar a mesma ferramenta para qualquer tipo de lutas. Existem pessoas que acabam tendo problemas, situações, desavenças com as pessoas, porque elas estão a usar armaduras diferentes. Talvez o teu irmão está com um problema, não era para que você usasse uma espada. E você acaba usando a espada e você fere o teu irmão. Existem problemas que os teus irmãos, teu familiar está a passar. Ele não precisa de uma palavra, não precisa de um versículo bíblico. Ele quer um abraço seu. Talvez aquele abraço teria muito mais impacto se você dissesse alguma palavra. Então você precisa entender que dependendo de quais situações você está a passar, ou outras pessoas estão a passar, você terá de usar armaduras ou ferramentas diferentes. E nós estamos num tempo, nós sabemos o tempo em que nós estamos a viver, marcado por muitas ideologias, muitos pensamentos, muitas coisas, ideologias progressistas, destruindo a vida dos nossos pequeninos, dos nossos jovens nas universidades, até mesmo nas creches, nos locais de trabalho. Existe uma agenda do diabo para desfazer a semente de Deus que está dentro de nós. Portanto, é a nossa responsabilidade nós entendermos em que tempo nós estamos a viver. Porque nota, o primeiro homem na Bíblia que deu uma profecia com relação ao final dos tempos não foi no Novo Testamento.
Não foi na época de Jesus ou na época de Paulo. A Bíblia diz no livro de Judas que o sétimo após Adão, que é Enoque, ele profetizou sobre a vinda de Jesus. Ou seja, nos dias dos princípios, alguém falou sobre o fim. No princípio de tudo, alguém falou sobre o fim. E nós estamos no fim e ninguém fala sobre o fim. E você vai em certas igrejas, conforme o pastor disse, você ouve, receba, você ouve, eu quero ir. Você não ouve sobre arrependimento, não ouve sobre salvação, não ouve sobre redenção. Por quê? Porque nos dias do fim, as pessoas não estão a falar do fim. Nos dias do fim, as pessoas não estão a falar de como você deverá se portar, de como você deverá se apresentar, proceder. Por quê? Porque nos tempos do fim, ninguém está a falar sobre o fim. Então nós precisamos compreender que nos dias em que nós estamos, precisamos entender qual é o foco, qual é o primordial neste tempo em que estamos a viver. Quando Jesus disse assim, que naquele dia alguns estarão comendo, dando-se de casamento, até que o dia que o Filho do Homem vier. Ele não está dizendo assim, olha, você não pode casar no dia do fim, você não pode comer, não pode ir à festa. Está dizendo assim, que você tem que entender em que tempo você está, para que você coloque foco naquilo que é primordial. Porque no tempo de guerra você não vai querer dar casamento ou casar. No tempo de guerra você prepara-se para a guerra. É no tempo de paz onde você relaxa e você curte a vida, digamos assim. Mas no tempo do fim nós precisamos nos portar de forma diferente, de acordo ao tempo em que nós estamos a viver. E graças a Deus pela vida do nosso pastor, porque as mensagens ministradas aqui são completamente contextualizadas no tempo que nós estamos a viver. Nós precisamos compreender que nós estamos numa igreja abençoada. Não estou a dizer que você nunca frequentou uma igreja como eu. Estou a dizer assim, que é uma igreja em que prega o Evangelho. Em que você que não é massageado o seu ego. Onde você ouve a palavra, por mais que você não goste, mas esta é a verdade. Porque o Evangelho, ele é como um remédio. Por mais amargo que seja, é ela que vai te curar. Porque um pai não é aquele apenas que dá mimos aos filhos, é aquele também que quando o filho está errado, ele sabe corrigir. Se o seu filho hoje, de 10 anos de idade, ele tiver um dor de dente, problema no dente, se você levá-lo para um dentista, para o seu filho aquele ato é tudo menos amor. Mas para ti aquele ato é tudo menos egoísmo, porque naquela idade de 10 anos, arrancar um dente vai ser doloroso para ele, mas mais tarde ele vai agradecer, pai, obrigado, porque você me levou ao dentista. Então muitas das vezes Deus quer arrancar aquele problema, quer arrancar aquela situação, quer arrancar aquele pecado que você está a cometer. Ele vai doer, mas é para o seu bem. E hoje eu gostaria de falar sobre as famílias. Quando Josué disse assim, olha, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos a Deus. Ele não foi perguntar para a esposa, será que eu posso falar eu e a minha casa? Porque talvez o meu filho lá não se identifica com meu Deus. Ele não perguntou, não pediu permissão de ninguém, porque foi uma declaração. Ele era o homem da casa, era a responsabilidade dele dirigir a casa dele. Então é sua responsabilidade dirigir a sua casa. Talvez o seu filho não seja salvo, a sua filha não seja salva, o seu marido, a sua esposa, mas é a tua responsabilidade dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. Ainda que agora ele não seja aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Porque muitas das vezes, por meio de família em que nós surgimos, viemos em vários tipos de famílias. Existem famílias com histórico de uso de drogas, de abuso de substâncias. Existem famílias com vários tipos de problemas. E você começa a pensar, mas talvez a minha família não seja chamado para ser pastor, para ser profeta, para ser apóstolo. E você se esquece que na linhagem de Jesus, quando fala-se Jesus, filho de Davi, descendente de Abraão, mas só que você esquece que na genealogia do santo existem pecadores. Na genealogia do homem que nunca pecou, existem pecadores. Existe Ruth, a Moabita, cujo povo era idólatra, mas ele entrou na genealogia de Jesus. Ou seja, o facto de você vier de uma família pecaminosa não impede você de ser um santo.
As pessoas não podem julgar por causa da família em que você veio, porque até na genealogia de Jesus existem prostitutas, existem idólatras, existem ladrões. E na sua casa, na sua família, não será diferente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler no livro de Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, versículo 25. E depois vamos ler também versículo 28. E vamos ler Êxodo, capítulo 7 ao 10. Depois Êxodo, capítulo 11 ao 24. Eu vou fazer a leitura aqui rapidamente. Então Faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo, em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahweh, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar. Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahweh, nosso Deus, e assim como Ele mesmo nos determinou. Versículo 28. Mas Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E por favor, orai por mim também. E assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a sua presença, rogarei a Yahweh, e amanhã os enxames de moscas abandonarão a Faraó e os seus conselheiros e todo o seu povo. Capítulo 10. Capítulo 7. Os conselheiros de Faraó sugeriram a ele: até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirvam a Yahweh, seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram reconduzidos novamente à presença de Faraó, que lhes disse: ide e servi a Yahweh, vosso Deus. E quais são aqueles que, porém, hão de ir convosco? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado por esta palavra. Fala-nos de forma poderosa no nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda distração, todo espírito contrário, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, essas passagens que eu li, ela fala sobre a história da saída dos filhos de Israel do Egito. Por várias vezes Moisés foi até a presença de Faraó pedindo que deixasse o povo de Deus partir. E ele, portanto, endurecido o seu coração, ele não permitia com que os filhos de Israel saíssem do Egito. Então, por meio disso, Deus começou então a trazer várias pragas no Egito para que pudesse mudar a mente e o coração de Faraó. E muitas dessas tentativas de pragas, elas não tiveram sucesso. E toda vez que vinha uma praga no Egito, Faraó se comportava como se alguém que poderia mudar de mente. Mas depois que Moisés rogava para que a praga saísse, ele mudava o seu coração. E muitas das vezes isso foi se repetindo. E quando o Faraó compreendeu que não poderia contra o Deus de Israel, ele então começou a negociar com o povo de Israel. Porque este é o modus operandi de Satanás. Quando ele percebe que não consegue te vencer, ele começa a negociar contigo. Então a Bíblia diz que Faraó disse para Moisés: tá bom, já que o seu povo vai sair para ir adorar o seu povo no Egito, na terra prometida, que tal vocês fazerem mesmo aqui os vossos sacrifícios? E Moisés respondeu: não pode ser. Por quê?
Porque aquilo que nós usamos para adorar o nosso Deus, elas representam as vossas divindades. Em outras palavras, Moisés vai dizer assim: aquilo que para nós é ferramenta para adoração, para vocês representa um Deus. Quando a Bíblia diz, quando Jesus fala assim, não podeis adorar a dois senhores, a Deus e a Mamon. Está dizendo assim que você não pode, não que não deve, é que você não pode. Porque o poder não tem a ver com vontade, tem a ver com capacidade, tem a ver com essência. Se Jesus dissesse, vocês não devem servir a dois senhores, muita gente poderia mesmo não devendo. Então ele disse, vocês não podem, porque mesmo aqueles que têm vontade não podem servir a dois senhores. Não tem possibilidade de você servir a dois senhores. Não existe essa possibilidade. Então quando Moisés diz assim, nós não podemos servir o nosso Deus aqui. Por quê? Porque o que nós usamos como ferramenta, vocês usam como Deus. Aquilo que o mundo usa como Deus, nós usamos como ferramenta para adorar a Deus. Se o mundo idolatra carros, idolatra dinheiro, mansões, nós usamos carros e mansões para adorar a Deus. Então nós não podemos viver num lugar onde você tenha que escolher entre um ou outro. Ou você sai, ou você fica. Então Moisés diz, eu não posso adorar o meu Deus no Egito. Nós precisamos ir para o deserto. Só que o faraó disse, não, tá bom. Já que vocês querem ir para a terra adorar o vosso Deus, que tal vocês não irem muito longe? Ou seja, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Porque essa é a proposta de Satanás. Ele te permite você ir para a igreja, ele te permite se converter, ele te permite orar, ele te permite jejuar, mas ele fala assim, olha, jejua, mas não vá muito longe. Se converta, mas não vá muito longe. Em outras palavras, que quando eu precisar de ti, eu tenho e sei onde te encontrar. Porque quando você se converte e não vai muito longe, você está a dar possibilidade para Satanás vir atrás de você e tomar-te de volta. Então quando você se converte a Jesus, é para você ir muito longe. Quando você se entrega para Deus, é para você ir muito longe. Quando você começa a se santificar, é para você ir muito longe. Quando você é salvo, é para você ir muito longe. Porque existe muita gente que se converteram, começaram a ir para a igreja, mas porque não foram muito longe, eles acabaram voltando para o Egito. Existe muita gente que entregou a vida para Jesus, ele se entregou, começou a ir para a igreja, começou a frequentar vigília, mas pelo facto de não ter ido muito longe, Satanás veio atrás dele e pegou de volta. Existe muita gente hoje que está decepcionada com Deus, com a igreja. É porque essas pessoas um dia entregaram vida para Jesus, mas como não foram muito longe, eles acabaram voltando. Então quando Jesus te chama, é para você ir muito longe. Os seus colegas na universidade podem estar a dizer, mas a Júlia, ela é quadrada, ela está toda hora a orar, ela está toda hora a fugir do pecado. Quando a convidamos para ir para o bar, ela não quer ir porque ela foi muito longe. Aí aparece alguém com uma proposta milionária da prefeitura. Eu vou falar com o Emerson. Talvez essa é uma proposta que vai trazer dinheiro para o meu irmão. Mas só que o Emerson foi muito longe. Ele não pode aceitar suborno porque ele foi muito longe. Aparece uma proposta no teu trabalho para você subordinar alguém, mas só que você foi muito longe, não pode voltar. Então quando Jesus nos salva, é para nós irmos muito longe. Porque quando você vai muito longe com Deus, você não impede apenas Satanás ir atrás de você. Você também impede de você ir atrás dele. Vocês lembram quando, sempre que havia um problema no deserto, eles falavam assim, poderias nos deixar lá no Egito, porque lá nós também tínhamos comida. Porque se não fosse o Mar Vermelho, os israelitas voltariam para o Egito. Mas só que eles foram muito longe, não poderiam voltar. Então quando você vai muito longe com Deus, você está impossibilitando não apenas Satanás de vir atrás de você, mas você de ir atrás de Satanás. Porque se dependesse apenas das tuas vontades, muitas vezes você já pensou,
Que tal eu voltar lá? Que tal eu fazer aquilo que eu fazia? Mas como você foi muito longe, não existe possibilidade de você voltar para o Egito. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos ir muito longe. Nós precisamos ir muito longe para que o diabo não venha atrás de nós e nem nós atrás dele. Porque não existe nada em nós que o pertença. Nada em nós que pertence a Satanás. Nada em nós pertence a Satanás. E quando ele viu que eu falhei nessa negociação, então ele disse assim, tá bom, que tal vocês irem e deixem os vossos pequeninos, deixem os vossos filhos. Então ele diz assim, você pode se salvar, a tua mulher pode se salvar, o teu marido pode se salvar, mas os teus filhos vão se perder aqui no Egito. Só que a questão é, nota, a salvação não é fuga, a salvação é saída. Quando você é salvo, você não está a fugir, você está a sair. Porque quem foge deixa, quem sai leva. Se alguém estiver aqui a te dar corrida, imagina que acontece algum problema aqui, e eu tenho que correr, eu vou deixar o telefone, por quê? Porque eu estou a fugir e deixei. Mas quem sai leva. Então, o povo de Israel não estava a fugir do Egito, estava a sair. Já que nós estamos a sair, nós não podemos deixar. Porque quem deixa é quem foge, nós estamos a sair. Então muitas das vezes Satanás quer te fazer entender que quando você foi salvo, você fugiu da ira. Você não fugiu, você saiu. E quando você sai, não pode deixar nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teu marido, nem a tua esposa. Saia do Egito com os teus filhos, com as tuas filhas e com os teus pequeninos. Satanás não vai ficar com nossos filhos, não vai ficar com nossas filhas, não vai ficar com os nossos jovens, com as nossas jovens. Vamos sair com os nossos filhos e nossas filhas. Nós vamos estar no céu com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, nossas filhas, nossos netos. Se você crê, isso é possível acontecer na tua vida. Nós não vamos deixar nenhum dos nossos filhos, ainda que neste momento você tenha um filho desviado, uma filha desviada, ou mesmo seu marido, sua esposa está no Egito, mas eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que esse homem e essa mulher não vai morrer até que ele entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes a forma como nós oramos, ela determina também como nós vamos receber. Lembra aquela mulher cananeia, quando ela foi ter com Jesus, disse assim, Senhor, a minha filha está endemoniada. O que é que Jesus respondeu? Eu não posso pegar a comida dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Imagina se aquela mulher, depois de ter ouvido essa palavra, ela falasse assim, está me chamando de cachorrinho? Vou embora. Vou embora, está me chamando de cachorrinho eu? Não, vou embora. Você pega as coisas e vai embora. Mas ela entendeu, não. Eu preciso de um posicionamento diferente. E ela respondeu, Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem na mesa. Que tipo de fé é essa? Em outras palavras, ela estava dizendo assim, Senhor, eu posso ser um cachorrinho, mas eu sou teu cachorrinho. Portanto, é você que me alimenta. Eu posso ser cachorrinho, mas eu sou o teu cachorrinho. Portanto, é você que vai me alimentar. Então, muitas das vezes, a forma como você ora pode determinar se você vai receber ou não. Por isso é que os discípulos foram até Jesus e disseram, Mestre, ensine-nos a orar. Ensine-nos a orar. E quando Jesus começou a ensinar-lhes a orar, ele disse assim, quando orares, orareis assim. Quando o nosso pastor e a bispa foram para os Estados Unidos, eles não ligaram para um amigo que está nos Estados Unidos que pedisse visto a partir de lá. Eles foram numa embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Chegando lá, eles receberam um formulário que chama-se DS-160. E nesse formulário, tem as informações de como você tem que preencher. Nome, e-mail, telefone, objetivo da viagem. E se você, ao preencher esse formulário, no lugar de e-mail você colocar nome, e no lugar de nome você colocar e-mail, e quando você for submeter
visto para o oficial do consulado, quando ele começar a ler, ele vai entender que no lugar do nome você colocou e-mail, no lugar de e-mail você colocou o nome. Ele vai entender, mas ele vai rejeitar o visto. Por quê? Porque você não entendeu. Não porque ele não entendeu, porque você não entendeu. E muitas das vezes quando você vai orar a Deus, Deus entende, mas porque você não entendeu, Ele não te responde. Então muitas orações que você não foi atendido, não porque Deus não entendeu, é que você não entendeu. Quando a Ana foi orar a Deus, falando, Senhor, eu quero um filho. Mas Ana foi porque a Penina estava no pé dela. Senhor, eu quero um filho para mostrar para ela que também posso ter filho. Então Deus ouvia e entendia. Mas enquanto Ana não entendia, Deus não respondia. Até que ela entendeu, disse, Senhor, esquece a Penina. Quando me deres um filho, eu vou entregá-lo para si. Aí Jesus disse, agora você entendeu. Agora você entendeu. Deus não quer dar Samuel. Samuel, entenda de forma metafórica. Samuel pode ser a sua casa, o seu carro, a sua empresa, o seu casamento. Nota, Deus não te dá Samuel para a ostentação. Deus te dá Samuel para a adoração. Você não pode usar Samuel que recebeu de Deus para ostentar. Você usa Samuel para adorar a Deus. Existe muita gente quando você tiver essa empresa. Quando você tiver essa empresa, você vai ser o rei das novinhas, talvez. Aí então você não entendeu por que você tem que ter uma empresa. Você vai ter uma empresa para glorificar a Deus. Quando você entende isso, você recebe aquilo que você pediu. Então quem aceita o teu visto não é o Donald Trump, são os princípios que estabeleceram. O que vai depender se o teu visto é aprovado ou rejeitado, não é o presidente da república, é os requisitos que você tem que preencher. Quando Cristo diz assim, tudo o que pedires em meu nome o recebereis. Aí quando você não lê as escrituras, você vai, pai, quero carro, quero casamento. Só que você vai perceber que antes disso ele disse, se as minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Aí você nota que agora a coisa mudou. Se as palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem. Então quando a palavra está em você, você não pede coisa que não agrada a Deus. Existem pessoas, por mais incrível que pareça, elas querem casar, mas contando com o marido alheio. Existem pessoas que querem casar, mas está a esperar a mulher que é casada. Deus não pode responder esse tipo de oração. Porque o que você quer, Deus não quer. Então você tem que querer o que Deus quer. Você quer ter um casamento, busca um homem, não um marido. Muitas irmãs às vezes não têm casamento porque ela está pedindo um marido. Deus não dá marido, Deus dá homem. Porque o marido é quem já casou, a mulher é quem já casou. Você tem que pedir um homem. Saber orar é importantíssimo. Saber orar é importante. E depois desta proposta de Satanás, do faraó, disse assim, tá bom, eu vou deixar vocês irem, vou deixar vocês levar os vossos filhos, mas vocês vão deixar o vosso rebanho, vão deixar o vosso gado. Porque naquela altura, rebanho, gado, era símbolo de riqueza. Porque como nós serviremos a nosso Deus se nós não temos possibilidades, não temos recursos? Por mais que a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louva ao Senhor, mas você, se não tivesse essas condições, você louvaria a Deus diferente. E muito possivelmente você não viria aqui. Tem uma cadeira confortável, tem um ar-condicionado, tem luzes aqui. Você muitas das vezes vai em determinados lugares, não por conta do lugar em si, mas por conta do ambiente também. Então nós precisamos dos nossos recursos para servir a Deus. E Satanás não pode te convencer em que você tem que deixar a tua riqueza no Egito enquanto você adora a Deus na pobreza. O Evangelho, a fé, ela é totalmente compatível com a riqueza. O Evangelho, a fé, é totalmente compatível com a riqueza. Nós tínhamos aí na Bíblia um Jó que tinha muita fé, mas também tinha muitas posses.
Então você pode ter muita fé e ter muitas posses, contanto que essas posses não tomem o teu lugar. Se Jesus vier te encontrar num Porsche ou num Fusca, o facto dele te encontrar numa Ferrari não quer dizer que você vai para o inferno e quem estiver na Fusca vai para os céus, não. E eu, quando Jesus voltar, eu quero estar dentro de uma Porsche. Quero estar dentro de uma Ferrari, porque não é sobre o que tenho, é sobre o que está dentro do meu coração. Se a riqueza não estiver dentro do teu coração, você pode ter tudo, mas você nunca vai trocar a Deus por causa dessas coisas. Porque muitas das vezes nós temos uma compreensão equivocada, achamos que aqueles irmãos que têm muito dinheiro, eles estão indo para o inferno, porque parece que não oram. Nós pensamos que quem tem muito dinheiro não jejua, não é santo. Imagina, eu sou pobre, as pessoas quando olham para mim, eles têm dificuldade de acreditar que eu sou santo. Principalmente lá em Angola, porque o conceito de santidade em Angola são aquelas pessoas coitadinhas, sabe? Assim, que andam devagar, sabe? Muita gente tem, e se você é rico, tem possibilidade, eles têm dificuldade de acreditar que você é santo. Porque ele não consegue às vezes ser fiel com 50 reais e você é fiel com $1 milhão na sua conta. É possível isso. Então o diabo não pode te convencer em que você vai sair do Egito, mas você vai deixar o seu gado, vai deixar o seu rebanho. Sai do Egito com suas riquezas, com suas posses, e sirva a Deus com as suas riquezas e as suas posses. Nós precisamos entender isso. A igreja precisa de recursos. Deus não precisa desses, nós precisamos desses recursos. Quando Jesus disse assim: este evangelho será pregado para todas as nações, então virá o fim. Deus tinha noção em que haveria um tempo em que a realidade artificial seria verdadeira, que haveria um YouTube, viria um Facebook. Deus sabia disso. Então muitas das vezes você pode não pisar num campo missionário, mas os seus recursos pisarem naquele lugar. Hoje, por meio do nosso canal no YouTube, nós alcançamos pessoas que estão em lugares em que nossos pés não alcançaram. Isso só é possível por meio dos recursos. Então o diabo não pode te convencer de que o recurso é do diabo e que a pobreza é de Deus. Não é isso. A riqueza é de Deus. E nós temos o direito de tê-las conosco e por meio disso servirmos a Deus. E eu profetizo, você vai ser próspero no nome do Senhor Jesus. Os seus filhos serão prósperos, as suas filhas serão prósperas, você será próspero e por meio das tuas riquezas você servirá a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos velar pelos nossos filhos. Eu falo muito sobre jovens, sobre filhos, porque eu entendo. E a primeira coisa que me aconteceu nesse país, quando eu pisei aqui em 2019, eu tive uma visão sobre as crianças, sobre os jovens deste país. Foi a primeira visão que Deus me deu. Eu tive uma visão, vou falar aqui. Eu vi nas creches. I don't know if I can say it. Nós precisamos orar pelas nossas crianças. Existe um espírito nos lugares em que teu filho vai lá aprender. Existem coisas que foram plantadas em muitos lugares para mudar a concepção, a mentalidade do seu filho, mudar a sua orientação, Existe muita coisa acontecendo em lugares que vocês sequer têm noção disso. Existem empresas, existem universidades, que existem espíritos operando ali para mudar a ideologia do teu filho, mudar a mentalidade do seu filho. Eu tenho falado para as pessoas, muita gente que pensa que a África tem muito feitiço, mas a questão é, a África, o nível de feiticismos da África ele é muito reduzido. Eu gosto de explicar isso com uma analogia muito simples. Se alguém contratar duas pessoas para executarem a mesma atividade, imagina que alguém queira eliminar alguém, ele vai contratar um profissional e um amador. O amador vai se importar única e exclusivamente em executar a missão, independentemente se no percurso ele vai deixar digitais, vai deixar sangue, vai deixar muita coisa.
contanto que ele faça aquilo pelo qual ele foi mandado, para ele está tudo bem. Mas só que ele se esquece que aqueles rastros vão fazer com que ele seja mapeado, encontrado e, consequentemente, o autor intelectual seja encontrado. Mas o profissional, o primeiro objetivo dele é não deixar rastros, é não deixar digitá-lo, porque se ele falhar na primeira, ele terá como voltar e você não saberá quem é esta pessoa que fez isso. Então, quando você vê certas realidades, elas são muito visíveis. Em África, essa é uma realidade da África. As coisas são muito visíveis. Você vê coisas assim com os seus olhos. Você vê a pessoa se manifestando, vomitando coisas, vomitando animais. Você vê, e é muito visível. Mas para as pessoas é como se estivéssemos a falar de uma espiritualidade muito grande. Não é grande. São níveis muito pequenos, muito baixos. Eu com meus 19 anos, nós fizemos um trabalho de espiritual muito forte na altura em que eu estava em Angola. Muitas famílias foram libertas, mas nós achávamos que aquilo era muito grande, mas não era muito grande. Existe uma espiritualidade do mal em que você não consegue saber onde é que isso vem. Um bruxo lá do bairro lá não consegue criar uma ideologia progressista. Ele não consegue fazer isso. Quem cria isso são pessoas altamente patenteadas e que são influenciadas diretamente por principados e potestades. Essas ideologias que você vê, você acha que um coitado lá do seu bairro, aquele bruxo que você conhece, ele consegue fazer isso? Ele tem o poder de criar uma ideologia que muda uma nação, que molda a mentalidade de um povo? E isso são criados por potestades e principados. Essas pessoas são diretamente influenciadas pelo diabo. E só que esse tipo de espiritualidade você não consegue ver com olhos nus. E muitos de nós apreciamos essas pessoas, somos fãs dessas pessoas. Somos inspirados por estas pessoas, esquecendo que são essas pessoas que estão a destruir os teus filhos, estão a destruir as suas filhas, estão a destruir o teu lar com ideologia, com concepções malignas. Por isso que no livro de Coríntios a Bíblia diz que nossas armas de guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo toda a mente a obedecer a Cristo. Não está falando de uma batalha espiritual onde você vem com... Não, está falando do nível da mente. Existe uma prisão no nível da mente em que você não consegue perceber. Por isso é que o pastor sempre fala, existem pessoas que vêm aqui, ele não manifesta, não tem absolutamente nada, mas ele está completamente possesso por ideologias, o pensamento está completamente enviesado. E esse tipo de espiritualidade é que nós não estamos a combater. Muitas das vezes nós apoiamos esse tipo de coisas, mas não sabemos que isso vem diretamente do diabo. E nós começamos a dar ênfase nessas coisas porque pensamos que é uma espiritualidade muito grande, mas não é. Nós precisamos ser atentos a essas coisas. Os nossos filhos, nossas filhas estão sendo influenciadas na universidade. É nossa responsabilidade como pais velar pela vida desses filhos. Deus não é terceirizar essa responsabilidade, ela é sua. Você como pai tem que ter essa compreensão. Os meus filhos, antes de saírem para casa, eu imponho as mãos sobre eles. Eu oro, eu declaro palavras sobre eles para que as influências do mal não tenham poder sobre eles. Os teus pequeninos, põe a mão sobre eles. Anointing them, how can I say it? Unge os teus filhos antes de ir para a creche. O teu filho é pequeno, ele não entende, mas coloca as suas mãos sobre ele. Aquela influência de Satanás não terá poder sobre os teus filhos. Não permita que os teus filhos saiam de casa sem que você ore por eles. É tua responsabilidade. Então nós precisamos tomar isso como responsabilidade. Nós não queremos ser salvos e nossos filhos se perderem. Nós não queremos estar aqui levantando as mãos enquanto o teu filho está lá a levantar a mão para assaltar as pessoas. Não podemos fazer isso. É nossa responsabilidade que os nossos filhos, as nossas filhas sejam salvos. Em nome do Senhor Jesus. E para terminar eu queria falar sobre 4 tipos de herança. É o que eu compreendi, na verdade. Existem aqueles pais que quando morrem deixam males, não deixam bens, deixam males. Deixam dívidas, deixam problemas, deixam um monte de situações. Então os filhos acabam a herdar não os bens, mas os males do pai. Mas existe um segundo tipo de herança que os filhos herdam os bens do pai. Herdam a casa, herdam os carros, a empresa, esses herdam os bens do pai. E existe um terceiro grupo que talvez o teu pai não tenha sido um milionário, não tenha sido bem financeiramente, e esse pai, a única coisa que ele tinha era Deus.
E esse pai não te deixa nem mal nem bem, mas te deixa o seu Deus. Então, talvez você esteja aqui e o teu pai não te deixou bem, mas ele te deixou Deus. Talvez a sua mãe não te deixou bem, mas ele te deixou Deus. Isso é muito mais importante do que aquele que herda bens, porque você herdou Deus. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e na qual o seu povo o tem como herança. Então, a nossa herança não é carro, não é casa, não é mansão, não é empresa. A nossa herança é quem? É Deus. Mas existe o quarto, que ele é melhor do que o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas como assim? Será que tem uma herança melhor do que deixar Deus para os seus filhos? Tem. Porque Deus, ele começa a trabalhar com os filhos onde os pais pararam. Onde o apóstolo Emerson, Deus terminar com ele a sua missão, ele vai começar exatamente ali com Mateus. Então existem filhos que não receberam males, bens, mas eles estão numa dimensão muito mais profunda. É a dimensão onde você deixa filhos para Deus. Porque você deixar herança para o teu filho pode se desviar, mas quando você deixa o teu filho para Deus, é uma coisa completamente diferente. Existem aquelas situações que as pessoas olham para o teu filho e dizem assim: uau, Mateus é mesmo cara do AP. A forma de falar, a forma de se comportar, até os trejeitos é igual ao pai dele. Aquele filho, aquela filha é parecida com a pastora, porque a forma como ele fala é semelhante à da mãe. Esta é uma dimensão em que você herda características físicas do teu pai. Mas alguém virá assim e falar: esse aqui é um homem de Deus, esse aqui é um homem de Deus. Está dizendo assim, ele não tem apenas as características do Emerson, mas também tem as características de Deus. O que significa, esse filho não se parece só a mim, também se parece ao meu Deus. Então, quando alguém olha para o Mateus, diz assim: ele se parece fisicamente com o pai, mas quando eu olho, eu consigo entender semelhanças do Deus lá em cima. Então nós como pais, a nossa responsabilidade não é apenas não deixar males e deixar bens, mas também deixar filhos que se pareçam ao nosso Deus. Porque quando Deus te faz chamar, diz assim: Emerson, eu te dei 5, 2, 4, um filho. Esse filho se parece mais a ti ou se parece mais a mim? A filha que eu te dei, ela se parece mais a ti ou se parece mais a mim? Então nossa paternidade humana, ela não consiste apenas de termos filhos que se pareçam a nós, mas filhos que se pareçam a Deus. Porque é este nível de herança em que nós não deixamos apenas o nosso Deus, mas deixamos filhos para Deus. Ou está dizendo assim: pai, eu deixei os meus filhos prontos, pode usá-los. Então Deus não terá que se preocupar mais de ele tem que crer. Ele já creu. Ele já nasceu de novo, já é cheio do Espírito Santo, já prega, já canta, já ministra. Ele está pronto. É esta dimensão em que Deus quer que você deixe os filhos. Você deixou filhos prontos para Deus usar. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Você que é pai, você que é mãe, você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, comece agora. Se você pretende ter filhos, ore pelos teus filhos antes de nascerem. Jejue por eles se possível, faça tudo, mas busque a Deus pela tua família. Eu, como tenho dito, que você pode hoje fazer uma oração que condicionará toda a tua família para Jesus. Quando Salomão edificou o templo, ele se levantou e orou. Ele disse: Senhor, se esse povo pecar contra ti e eles virarem os seus olhos sobre este lugar e se arrependerem, Senhor, ouça a oração deles. Se esse povo estiver em guerras e eles olharem para este lugar, Senhor, por favor, ouça a oração deles. Se vier aqui um estrangeiro precisar de alguma coisa de abrigo, Senhor, ouça a oração deles. E a Bíblia diz que quando Salomão terminou de orar, Deus respondeu à oração de Salomão. Mas a pergunta é: qual foi a oração de Salomão? Salomão orou a favor das orações.
Porque Deus respondendo Salomão, Ele respondeu quem viria após Salomão. Por isso é que Daniel, lá no livro de Daniel, quando ele orava, ele abria as janelas e ele olhava em direção a Jerusalém. Porque ele entende que se eu orar agora, Deus não me ouviu, mas Deus já ouviu Salomão. Se eu orar, Deus não me ouviu, Deus já ouviu meu pai. Então você está orando debaixo de uma oração que já foi respondida. Então você pode fazer isso com os teus filhos. Pai, eu estou a orar que quando os meus filhos nascerem, eles vão te servir. Eles vão ser homens de Deus, mulheres de Deus. E se Deus responder a tua oração, não importa se teu filho se desvia para a direita, para a esquerda, ele vai acabar nos pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus já respondeu a tua oração. E nós temos aqui quem é melhor do que Salomão? Nós temos Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Nós estamos sobre a oração de Jesus Cristo. Então você pode orar pelos teus filhos, pode orar pelos teus negócios, pela tua empresa. Você pode orar por tudo isso. Por quê? Porque Deus já respondeu a sua oração. Coloque-se em pé no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa oração. A nossa oração será que nenhum dos nossos filhos, nenhuma das nossas filhas, nenhum dos nossos pequeninos, nenhuma das nossas pequeninas, nenhum dos nossos jovens, nossas jovens vão se perder no nome do Senhor Jesus. Independentemente se eles estiverem num ambiente hostil da universidade, do trabalho, eles vão permanecer firmes no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai perder o teu filho para as drogas, a tua filha para a prostituição. Você não vai perder o seu marido para a bebida ou a sua mulher. Você não vai perdê-los no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa vai ser a sua oração hoje. E você pode começar a clamar pelos teus filhos. Se ele não se converteu, ore por ele, busque, fala: Deus, eu não vou morrer sem que o meu filho se converta. O meu filho não vai sair deste mundo sem que ele conheça ao Senhor. Sem que a minha filha conheça ao Senhor, eles não vão deixar este mundo. Porque é nossa responsabilidade. Eu quero estar no céu com a minha mãe, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. E você também, acredito que você quer estar no céu com os teus irmãos, com os teus primos, com as tuas primas. Você quer isso, então você vai orar por isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero ouvir a sua oração. Não ora como você estivesse a contar um segredo. Levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelas nossas famílias, oramos pelos nossos irmãos, oramos pelas nossas irmãs, oramos pelos tios, pelas tias, oramos pelos avós e pelas avós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Salve, Senhor, a nossa família. Salve os nossos filhos. Salve as nossas filhas. Salve os nossos jovens, as nossas jovens, os nossos pequeninos. Eles não ficarão no Egito. Eles irão conosco à terra prometida. Eles embarcarão conosco naquele grande dia, no nome de Jesus. Nós iremos sair do Egito, Senhor, com as nossas famílias reunidas para a glória do seu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Não deixaremos nem unha, nem fio de cabelo. Tudo que é nosso, ela partirá conosco, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós repreendemos a influência satânica, a influência do diabo contra nossas famílias. Repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda esses meninos, essas meninas, encha elas do Espírito, encha eles do Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Encha, encha, encha de visões, de sonhos, revelação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode estar lá ao vivo. Deus vai levantar pessoas muito prósperas neste lugar.
muito prósperas. Mas lembra-se, esta é uma direção em que estou a dar para algumas pessoas no nome do Senhor Jesus. Antes do povo de Israel sair do Egito, a Bíblia diz que Deus fez com que eles tivessem favor dos egípcios e eles receberam ouros e coisas preciosas. Imagina que você é preso numa nação. Antes de você partir, eles te dão riquezas. Isso é senão a graça de Deus. É senão o favor de Deus. Então existem pessoas que têm favor, têm graça. Existem pessoas que Deus chamou para terem muito dinheiro, muito dinheiro. Mas não cometa o erro dos filhos de Israel que cometeram. Quando Moisés subiu para ir buscar as leis, eles pegaram mesmo os ouros que eles receberam dos egípcios e eles fizeram um Deus. Eu estou a dizer assim, que a riqueza que Deus está a te dar nem para você fazer um Deus. As posses que Deus vai te dar nem para você fazer um Deus. As empresas que Deus vai te dar não é para você fazer um Deus. Os bens que Deus vai te dar não é para você fazer com ele um Deus para você idolatrar, mas usa isso para adorar a Deus. Contanto que o seu coração seja de Deus, Deus irá trazer muitos recursos sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Que a bênção se derrame até